Atos capítulo 2, quem encontrou, diga amém. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eu quero falar sobre o tema preparando um ambiente para Deus. Essa é a minha, é a sua responsabilidade, preparar um ambiente para Deus vir. Diga amém. Quando a gente lê esse texto aqui, você vai lembrar de algumas declarações de Jesus a respeito deste episódio. Você vai ver. Quando ele diz que ele vai deixar os seus discípulos, quando ele fala de sua morte, os discípulos ficam em dúvida, eles ficam temerosos, pensando o que vai ser da gente, o que vai ser da gente? E aí Jesus já logo adverte dizendo: eu vou, mas o meu Pai enviará o Consolador. Antes de ser assunto ao céu, o que é que Jesus diz? Jesus diz a eles o seguinte: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então há uma orientação de Jesus sobre um lugar, e os discípulos entendem que este lugar, um cenáculo, era o lugar ideal para que eles buscassem a presença de Deus. Não quero teologar, porque não é o propósito, mas apenas advertir que no começo daqueles dias, em torno de 500 irmãos se reuniram para orar. Em torno de 500 irmãos. Com o passar dos dias, como o Espírito Santo já de imediato não veio, apesar de estar ali, ele não se manifestou, creio eu, os irmãos foram deixando, de lado, deixando isso para alguém fazer por eles. E aí restaram apenas 120 irmãos que permaneceram. Depois de diversos dias, em torno de 40 dias, apenas 120 irmãos permaneceram. E aí, nesta permanência, o Espírito Santo vem e os enche de poder. Diga amém. É lindo quando a gente lê isso, porque nós percebemos que eles recebem uma instrução de Jesus, eles obedecem essa instrução e eles se reúnem preparando aquele ambiente para que o Espírito Santo viesse. Diga amém. Quando eu leio esse texto e penso em ambiente, eu me lembro de tantas coisas. Mas a primeira coisa que vem a mim, pensando a respeito de mim mesmo, meu ministério, minha vida, eu começo a entender uma coisa: que eu sou responsável pelos ambientes da minha vida. E aí eu transfiro este mesmo entendimento para você. Você é responsável pelos ambientes da sua vida. E todos nós, todos os dias, passamos por diversos ambientes. Ambiente é espaço determinado, lugar. Um local é um ambiente. Ambiente está relacionado
a um lugar onde você pode estar. Não apenas uma posição, um lugar de destaque ou não, mas o lugar geográfico também. E você é responsável por todos os ambientes da sua vida. Me lembro bem quando garoto, e eu não queria arrumar a minha cama. Então, imagine como é um quarto de um menino de 13, 14 anos. É uma bênção, uma maravilha. Minha mãe entrava naquele quarto e ela dizia para mim assim: sabe, Júnior, a sua vida espiritual está igual a este quarto. Mas pensa, eu dava um jeito de arrumar logo, porque era minha responsabilidade aquele lugar estar pronto. Então, entenda isso. Entenda isso. Eu e você somos responsáveis por cada ambiente da nossa vida. Então não dá, se eu sou responsável, não dá para reclamar dos ambientes que eu encontro. Escute o que eu vou falar, creio eu que já falei isso. Há um tempo atrás um missionário falou comigo o seguinte: pastor Júnior, você tem que ir na África comigo. E eu falei: amém, eu vou com você. Você tem que ir porque você vai ter uma experiência. Quando você põe o seu pé lá em Guiné-Bissau, quando você coloca o pé, desce, você sente uma opressão terrível. Você fica mal, você começa a passar mal, fica tonto, fica ruim. Você se sente péssimo. É terrível, pastor. Você tem que ir para ter essa experiência. Você vai ver que é fácil adorar a Deus no Brasil. Quero ver lá, em Guiné-Bissau, lá no Zâmbia, lá no Congo. Quero ver você, olha, lá é diferente. A palavra que ele usou foi: lá o papo é sinistro. Passou o tempo, eu encontrei o missionário Chileno Vergara. Chileno Vergara pregou aqui esses dias atrás. Nós ajudamos o missionário Chileno Vergara, e muita gente da igreja também o faz. E aí eu cheguei para o Chileno Vergara e disse: olha, na África ainda não matam como matam lá, nos países muçulmanos onde você faz missão. Me explica, como é que é chegar num país muçulmano, onde o evangelho não pode ser pregado? Como é que é chegar lá? Como é que é a opressão? Porque olha, o missionário falou para mim que você desce com uma opressão terrível. Diz que sente um arrepio assim do pé até a cabeça, um negócio sinistro. Ele olhou para mim e falou: chileno, né? Eu não sei, porque eu fui a tantos lugares, nunca senti opressão nenhuma. De uma coisa eu sei: quando eu chego, os demônios ficam tudo oprimidos. Cada um tem um entendimento. Escute, nós somos seres influenciáveis, mas quando estamos firmados na palavra, nós entendemos uma coisa: que nós não nascemos para absorver todo tipo de influência. Ao contrário, a palavra em mim muda quem eu sou e me faz influenciar em todo lugar onde eu chego. Então, de fato, não existe lugar ruim para quem está cheio da presença do Espírito Santo. Diga isso: não existe lugar ruim para quem está cheio da presença do Espírito Santo. Se você tem problema com um ambiente, entenda que o problema não está no ambiente, o problema está em você. Há algo que precisa ser corrigido em você para que o ambiente mude. Diga: é minha responsabilidade mudar o ambiente onde eu estou. A psicologia diz que é o ambiente que determina um indivíduo. Mas eu aprendo na palavra de Deus que é um indivíduo que transforma
o ambiente. Não tem desculpa. Escute, tudo que você precisa para transformar os ambientes da sua vida, tudo que você precisa, Deus já disponibilizou para você. Já está disponível para você. Diga: Deus vai me usar, e os ambientes da minha vida serão transformados. E é lindo, quando você vê a criação do homem, você logo já observa nas Escrituras que Deus planta um jardim no Éden. E para que Ele faz isso? Para colocar ali o homem que Ele tinha criado. Você já tem isso. Gênesis 2:8 diz: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Deus não colocou o homem em qualquer lugar. Aqui a gente vê Deus preparando um ambiente para colocar o homem, para que o homem estivesse bem. Escute, é propósito de Deus que você se sinta bem. É propósito de Deus que tudo te vá bem. O homem peca, ele é expulso do jardim por causa do pecado, mas mesmo assim, o desejo de Deus é manter um homem num ambiente seguro, onde ele pudesse caminhar com ele. E aí você logo percebe nas Escrituras o surgimento de um homem chamado Abrão. E Deus diz assim: quer saber? Eu sei que eu não posso escolher um lugar para você estar, mas eu te garanto uma coisa: anda na minha presença e ser perfeito. Isso quer dizer o quê? Se você estiver na minha presença, não importa o lugar que você colocar os seus pés, aquele lugar será abençoado. E aliás, esta expressão se dá a Abraão: onde você colocar os seus pés, abençoado será. 99 anos ele ouve Deus dizendo isso. Você começa a ler as Escrituras e olha para Enoque. O que diz? Enoque andou com Deus. Noé foi temente a Deus. Você começa a ver isso. E é claro que eu tenho que adiantar. Aí você vai lá no Novo Testamento e você percebe que Deus tem um lugar para você aqui na terra, e o lugar se chama a sua presença. Diga: a presença de Deus. Mas depois que você sair daqui, olha como é importante esse entendimento de lugar, de ambiente. Deus tem um ambiente para você. Por isso que lá em João 14, Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E olha o que ele diz: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Meu Deus! Deus preparou um lugar para Adão. Deus chamou Abraão, e você vai olhar no Antigo Testamento, Elias e outros homens de Deus que andaram com Deus. Você vai ter essa percepção. No meio desse contexto todo, quando quer se relacionar com o seu povo, Deus diz a Moisés o quê? Ei, prepara um ambiente, um tabernáculo. Põe lá a arca da aliança. E de cima do propiciatório, em meio aos serafins, eu virei e ali falarei contigo e com todo o povo. Você começa a perceber que essa história é uma história divina. Depois você vê Salomão, porque Davi, seu pai, não pôde construir um templo ao Senhor, então Salomão constrói o templo de Salomão. E você percebe que Deus se agrada disso. Não sei como é que você tem vivido
no lugar onde você mora. Eu não sei como é que você tem vivido na rua em que você mora, eu não sei como é que você tem vivido lá no seu trabalho, não sei qual é a sua história lá, mas eu tenho uma coisa para te dizer: você tem tudo o que precisa para mudar os ambientes da sua história. Você tem tudo o que precisa. Diga: eu posso mudar os ambientes da minha vida. Você começa a perceber isso, é propósito de Deus. Já viu como é? A moça fica grávida, qual é a primeira coisa que ela pensa? No quarto do bebê. Ela sonha com isso. Eu sei, antes de a Sara nascer, eu vi uma centena de fotos de quarto de bebê. A pastora Vitória printava tudo e me mostrava. Aí o quartinho da Sara vai ser tão lindo. Era um sonho. A Sara, quando chegou, estava tudo prontinho. Sei lá se quando eu nasci tinha tudo isso, não. Eu acho que uns aqui, quando nasceram, o pai falou: enfim, chegou. Mas hoje é espera, né? Prepara o quarto, põe um bercinho, põe um negocinho, uma cômoda, a cozinha linda, e aquela coisa toda, e a roupinha. Não sabe nem se vai dar tempo de usar, porque cresce numa rapidez, uma velocidade. Mas quando a criança nasce, todo o ambiente está preparado. E assim é na vida. O Luiz Carlos que está aqui, se você chegar no restaurante dele, você vai ver que está tudo programado para receber os seus clientes. E é chato. Você percebe que é tudo de forma metódica, né? A maneira que eles cumprimentam, tudo certinho. Você percebe que tem todo um esquema feito, porque foi preparado um ambiente para que quando o cliente chegue, o cliente se sinta confortável. Você vai lá no Vitor e naquele em Biguaçu tomar um shake da Herbalife, você chega lá, meu irmão, é uma alegria só. O ambiente está diferenciado, porque eles têm alegria em receber. Você se sente bem e dão agrado e fazem elogio. O cabelo está bonito, fica todo bom, mas está feio que de lascar. Você começa a perceber que as coisas são assim. Quando eu entrei aqui a primeira vez, a primeira coisa que me desanimou é que aqui no meio tinha um monte de coluna. Falei: como é que eu ter uma igreja com um monte de coluna? Os irmãos vão ficar assim o culto inteiro. Daqui a pouco alguém vai dizer: Jesus está pegando ele. Não, é a coluna, irmão. Aí, cheio de coluna, eu comecei a pensar como é que poderia ser esse ambiente, esse lugar, como é que poderia ser esse local. Me lembro quando eu sentei com o João Rezende, com a Viviane, a pastora Vitória junto, a gente olhando aquele projeto todo e imaginando como é que vai ser esse lugar, porque era um ambiente sendo preparado para a gente congregar. Agora é interessante, quando a gente começou a arrumar as cadeiras, como foi lá no outro lugar e como foi lá no começo no Estreito, eu fiz a mesma oração. Eu comecei a andar e colocar as minhas mãos sobre essas cadeiras e dizer: Senhor, as cadeiras eu coloco, mas o povo quem vai trazer é o Senhor. Pastor, mas é cadeira que não acaba mais. E teve gente dizendo, tivemos pastores, nós ouvimos isso, dizendo que isso aqui não ia dar certo aqui no lugar que é. Sabe por quê? Porque tem muita bandidagem, muito craqueiro. Eu preocupado com os craqueiros. Quase que eu fiz igual aquele irmão, Chapulim Colorado. Quem agora? O Chapulim Colorado. Pelo amor de Deus, irmão. Eu não tenho a unção da anta. Pelo amor de Deus. A gente não veio aqui para se adequar ao ambiente. Nós vamos transformar toda essa região. Quando eu disse lá em Joinville que eu seria pastor em Florianópolis, sabe o que alguém me disse? Lá é cemitério de pastor. Lá não tem igreja com mais de 500 pessoas.
não vai dar certo. Fica aqui, que se você abrir uma igreja, rapidinho tu tem 3.000 pessoas. Ora, a igreja que meu pai era pastor era uma grande igreja. Eu fiquei pensando, será que ele tem razão? Mas no meu coração nasceu um fogo de Deus. Calma aí, eu não vou para lá para ser mais um. Eu não vou para lá para fazer uma igrejinha. Eu não vou para lá para juntar um povo para mim. Calma aí, não se trata do Júnior, da Vitória. Se trata da obra de Deus. Quer saber? Não vai ser cemitério de pastor para mim, não. Não vai ser uma igreja com menos de 500 pessoas, não. Não, o Senhor vai dar uma multidão. E quando eu falo para vocês, eu sempre digo que é 25 mil, é 30 mil, é 40 mil membros. Nós vamos incendiar essa cidade. A grande Florianópolis será incendiada pelo agir do Espírito Santo. Mas agora vamos lá. Tem alguém que pode perguntar: pastor, como é que eu mudo o ambiente da minha vida? Que? Dureza, pastor. Eu preciso mudar o ambiente da minha vida. Preciso mudar. Eu estou percebendo que o tempo está passando e as coisas continuam do mesmo jeito. Existe uma arma chamada adoração. Diga adoração. Ah, meu irmão, é diferente de louvor. Você pode louvar. Louvor é aquilo que você dá a Deus por algo que Ele pode fazer ou que Ele fez. É o reconhecimento da grandeza de Deus em fazer alguma coisa a teu respeito. É louvor. Você pode louvar a Deus pela criação, você pode louvar a Deus pela terra, você pode louvar a Deus pelo carro que Ele te deu, você pode louvar a Deus pelo teu casamento, você pode louvar a Deus por tanta coisa. E todo crente tem que dar a Deus toda glória e louvor. O salmista diz isso. Mas a adoração é diferente. A adoração não está relacionada à mão de Deus. O que é a mão de Deus? Aquilo que Deus faz. A adoração está relacionada à mente de Deus. Aquilo que Deus é. Então eu não dou a Deus pelo que Ele faz, eu dou a Deus pelo que Ele é. Quando eu trago a presença de Deus para o lugar onde eu estou, quando eu tenho a capacidade de me render e dizer: Senhor, eu não sou nada, mas Tu és tudo. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não posso, mas o Senhor é todo poderoso. Eu sou frágil, mas o Senhor é forte. Eu sou pequeno, mas Tu és tão grande. Quando eu tenho a capacidade de adorá-lo, não importa o lugar onde eu estou, a glória do Senhor vem e toma o ambiente. E quando a glória do Senhor vem, muda tudo. Só não muda quem não quer. Porque quanto mais você se entrega, mais você recebe de Deus. Diga amém. Isso é lindo. Então a adoração é uma arma. Diga, adoração é uma arma. Qual é a outra coisa? Declarar a palavra de Deus. Declarar o quê? A palavra de Deus. Que tem crente, ele não sabe por que o ambiente é pesado, mas é que ao invés de ele adorar, ele murmura. Nessa casa tem goteira, pinga em mim. O que vai ser de mim? Tão difícil. Não. Ao invés de reclamar das condições que você tem, atrai a presença de Deus ao lugar onde você está. Porque a presença de Deus primeiro vai mudar você, depois muda o ambiente, e depois no ambiente que você está te dá condições para você mudar e transformar fisicamente aquele ambiente onde você se encontra. Aí tem gente que pragueja. Então mantenha a palavra de Deus na sua boca. Medita neste livro de dia e de noite. Mais do que isso, mantenha a palavra deste livro onde? Na sua boca. Quer dizer, converse sobre isso,
fale sobre isso, declare aquilo que é promessa sobre a sua vida. Enquanto tem gente dizendo que não dá, tem uma palavra de ânimo, de fé, de esperança. Você pode se submeter ao ambiente que te ofereceram, e você vai ter uma vida medíocre, miserável, pobre. Eu não estou falando apenas em relação a dinheiro, finanças. Eu estou falando uma vida pobre, medíocre, uma vida de alguém que, sabe, sempre está à beira. Mas você pode ser alguém que se encha da palavra, e aí não importa o lugar onde você chega, se a palavra está na sua boca, o ambiente é transformado. Se a palavra está na sua boca, o ambiente é transformado. Se a palavra está na sua boca, o ambiente é transformado. Mas para mim, a maior de todas as armas se chama oração. Paulo e Silas foram presos. Presos por quê? Porque pregaram. Expulsaram um demônio de uma jovem adivinha. Eles foram presos, apanharam e foram encarcerados. Eles tinham todos os motivos para reclamar, mas a Bíblia diz que eles cantavam e oravam, oravam e cantavam. Era uma cadeia, era uma prisão, era um lugar terrível para se estar, mas na boca deles havia louvor, na boca deles havia adoração. O que eles fizeram? Eles deram o melhor que eles tinham para Deus, mesmo depois de receberem o pior dos homens. Não importa o que fizeram contigo, eu quero saber o que você vai fazer com o que fizeram contigo. Tem gente achando que te tapeou, que te enrolou. Eu quero saber o que você vai fazer com a enrolação que você recebeu. Porque se você quer viver algo poderoso da parte de Deus, está na hora de você se levantar e dizer: calma aí, eu não sou mais um não. E enquanto você adora, Deus peleja por ti. Enquanto você adora, Deus muda a tua história. Enquanto você adora, Deus transforma o ambiente. Oh meu Deus! Oração. Primeira viagem que eu fiz com o pastor Irineu, chego num quarto de hotel, queria ver televisão, que afinal de contas eu sou filho de pastor da Assembleia, era pecado ver TV. Para você ter ideia, a primeira vez que eu assisti televisão para valer, eu vi tudo que tinha na televisão, até leilão de tapete persa. E eu ficava lá de madrugada, daqui a pouco passou corrida de cavalo, Jockey Club. Eu, uau, tem até isso na televisão. Para mim era sensacional. Era pecado para assembleiano raiz. Ok, isso aconteceu comigo. Mas a primeira viagem que eu fiz com o pastor Irineu, entrei num quarto de hotel, liguei a televisão. Quando ele chegou depois de mim, ele puxou o cabo que estava na tomada da televisão e desligou. Eu falei: mas vai desligar? Vou desligar. Ele disse: Júnior, vou pôr um louvor aqui, a gente vai começar a adorar agora. Aí ele pôs um louvor lá, era da Atmosfera 1, que dizia: mesmo assim vem Senhor Jesus, mesmo assim leva a sua noiva. Eu ouvindo aquilo, tá? E ele começou: e eu pensando, tá pensando que quero ver televisão? Eu queria fé, confesso que fiquei zangado. Agora escute, de repente ele começou a orar, ele começou a dizer assim: Senhor, eu não sei quem esteve nesse quarto antes de mim. Talvez alguém usou droga aqui. Talvez um casal de amantes dormiram aqui traindo seus cônjuges. Talvez até alguém morreu aqui. Talvez alguém entrou aqui e cometeu tantas coisas terríveis. Pode ser que esse quarto de hotel foi um lugar para corrupção, eu não sei. Mas agora eu estou aqui, e eu quero dizer que esse lugar agora é teu. Esse lugar aqui te pertence. Esse lugar é todo teu. Fica à vontade aqui nesse quarto. De repente eu estava chorando, porque realmente naquele lugar Deus estava. É sua responsabilidade. Não reclame do ambiente, transforme o ambiente da sua vida. Diga amém. Quero que você fique de pé.
E eu quero terminar contando a história de dois homens. O primeiro deles, não a história deles, mas algo relacionado a eles. O primeiro deles é Spurgeon. Diga Spurgeon. Spurgeon foi um grande pregador que Deus usou de maneira poderosa. Spurgeon pregava e as pessoas se agarravam aos bancos da igreja. Elas gritavam e diziam: tem misericórdia de mim, Senhor. Quando a gente fala de Spurgeon, a gente fala de um avivamento que seguiu o ministério dele. Agora escute. Spurgeon tinha um grupo de 12 homens. Não tem nada a ver com G12, pelo amor de Deus. Eram 12, porque ele pensou em Cristo. Ele tinha um grupo de 12 homens que oravam aos sábados à noite para que o Senhor viesse sobre aquele lugar no domingo. Então, sábado à noite, aqueles 12 homens entravam no templo onde seria o culto no domingo. E eles passavam naquele ambiente várias horas orando e dizendo: Senhor, toma esse ambiente, toma esse ambiente. As pessoas, quando entravam pela porta da igreja, elas já sentiam a presença do Espírito Santo. E o trabalho de Spurgeon de falar era pequeno comparado à glória que o Senhor derramava naquele lugar. 12 homens. Agora tem um outro homem. E esse homem aqui para mim é fantástico. Daniel Nash. Você sabe quem era Daniel Nash? Daniel Nash foi pastor de uma igreja, que ao invés de a igreja crescer, a igreja ficou pequena. Por fim, ele entendeu que o ministério dele não era ser pastor. Ele começou, assumiu uma igreja grande, a igreja ficou pequena, e no final a igreja ficou pequena. Ao invés de juntar gente, ficou sem ninguém. Ele ficou frustrado, mas o Espírito Santo incendiou o coração de Daniel Nash. E Daniel Nash se juntou a um pregador chamado Charles Finney. Sabe qual era a maneira como ele se comportava em relação ao ministério? Daniel Nash se tornou o intercessor de Charles Finney. Quando a gente ouve falar de avivamento, a gente ouve falar de Spurgeon, a gente ouve falar de Charles Finney. Daniel Nash ia para uma cidade, e ele chegava naquela cidade, ele ia nos principais locais da cidade, ele ia nos colégios da cidade, na prefeitura, ele ia na polícia, no bombeiro, em todos os lugares daquela cidade onde tinha alguma representação. Daniel Nash ia e ficava orando e dizia: Senhor, prepara esse lugar, prepara esse lugar, prepara esse ambiente, prepara esse lugar, prepara essa cidade, prepara esse povo, que nós tenhamos uma grande colheita. Não era só fazer, ele ia orando, preparando o lugar. E aí de repente ele mandava uma correspondência para Finney e dizia: Finney, pode marcar, porque o lugar já está pronto. Tem gente querendo descer Deus no grito de uma hora para outra. Tem gente querendo resolver o problema agora e não entende que Deus está chamando para um relacionamento. Prepare primeiro o ambiente do teu coração e diga: eu quero. Quando o teu coração estiver pronto, o fogo vai acender aí. E depois que o fogo acender aí, o fogo vai acender onde você colocar as suas mãos, onde você colocar os seus pés. É sua responsabilidade transformar os ambientes da sua vida. É sua responsabilidade. É sua responsabilidade. Depende de você. Não importa se você mora na casa mais luxuosa ou na casa mais miserável. Se você está lá, é para que aquele lugar seja transformado. Eu já estive em mansões onde ninguém tinha alegria, e já fui em casebre. Quando eu cheguei, eu fui recebido com alegria, com lágrimas de emoção, porque o pastor estava lá. Eu fui numa casa linda, maravilhosa,
mas com gente cheia de problema. E depois de alguns dias eu fui numa casa, num morro de Floripa. Uma serva de Deus dizendo: pastor, que bom que você veio. E quando eu e a pastora entramos, ela levantou as mãos e começou a adorar. E o Senhor falou comigo: está vendo a diferença, filho? Está vendo a diferença, filho? Deus vai te dar tudo que você precisa em relação a dinheiro. Não vai ter falta, vai ter fartura. Você vai ter em abundância. Mas entenda uma coisa: a coisa mais importante é o que você carrega. Não é o que te carrega, é o que você carrega. Não é o automóvel que você anda, mas é o que você carrega aí dentro. E eu vou dizer, há uma unção de Deus sendo liberada sobre a sua vida nessa noite.